Vamos ver aqui o professor José falando do Flávio Bolsonaro esquisitão. Vamos lá, queridos e queridas, vamos embora! Olá, meu amigo e amiga. Se prepare, porque hoje eu vou trazer algumas informações e cenas que são absolutamente reveladoras, pelo menos para uma parcela significativa da sociedade brasileira, que acaba sempre caindo em golpes de vigaristas, criminosos e, sobretudo, estelionatários políticos que já estão em campo, porque, afinal de contas, nós estamos no ano eleitoral. Eles espalham mentiras, eles dizem uma coisa para um lado e têm uma prática completamente diferente para o outro. São pessoas que cometem atos de violência, mas se apresentam de maneira muito dócil, e pessoas que fazem criminalização de determinados comportamentos que eles acabam praticando sempre às escondidas, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos, você ajude a compartilhar, a dar o seu joinha, o seu comentário, porque são formas de a gente chegar a mais pessoas como você. Se puder, prestigie também nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional de você prestigiar ainda mais o nosso portal. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha, canais como os nossos aqui, progressistas, terão muitas tarefas importantes ao longo desse ano de 2026. E nós vamos ter que combater pessoas em vários níveis, estelionatários em vários níveis. No campo jurídico, existem algumas pessoas que têm esse comportamento estelionatárico, né, se a gente puder dizer assim, porque estão aí tentando vender para a sociedade que depois do carnaval da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que o presidente Lula pode ter a sua candidatura fulminada. Nada como a gente ter aqui fatos para contestar essas criaturas, né? Agora, o chato é quando tem pessoa do meio jurídico, né, que eu sou obrigado a chamar de colega. Por exemplo, essa criatura que, obviamente, não está falando juridicamente. Ele sabe que o que ele está dizendo é mentira, porque se ele achar que isso é verdade, é uma pessoa muito ignorante. Aí é um problema de outra natureza. Ou está se comportando como um espertalhão, tentando vender um peixe para a sociedade de uma maneira, de coisa que ele sabe que não é assim. Do que eu estou falando? É aquilo que ele está falando, né? Vamos ver qual é a história aqui. Se o Lula não ficar inelegível depois do que ele aprontou ontem, naquele lixo de carnaval... E tinha um negócio, olha só como é que essas figuras são carregadas, são pesadas, né? Lixo de carnaval. Isso é discurso de quem é ressentido, de quem não tem afeto, de uma pessoa amargurada, de uma pessoa odiosa, de uma pessoa preconceituosa, de uma pessoa virulenta. Mas aí está dentro desse universo da terra plana jurídica, né? O presidente Lula não sofrerá sanções, pelo menos sanções significativas. No máximo, remotamente, poderia ter uma multa de 5 mil a 25 mil reais. Enfim, mas isso não é o problema. Eu nem acredito que isso irá acontecer diante dos fatos concretos do desfile. Não houve nenhum tipo de deslize, não houve nenhum tipo de situação que pudesse ensejar qualquer tipo de delito, qualquer tipo de restrição colocada pela lei eleitoral. No entanto, a criatura vende o peixe dele nesse universo paralelo da terra plana bolsonarista, né? Dizendo esse tipo de coisa. Será um verdadeiro atestado que as eleições de 2022 foram uma fraude, que o TSE verdadeiramente favoreceu o candidato do PT em 22. Agora, se o TSE for uma instituição séria, imparcial, já considerem Lula inelegível. Como o presidente Lula não será tornado inelegível, porque não existem argumentos jurídicos, base jurídica para isso, então, o que ele está... Ele, por ser coerente, ele não poderia disputar as eleições, porque vai disputar a eleição com um TSE viciado, um TSE corrupto, um TSE que pratica crimes para proteger alguém da sua preferência. Então, seria uma incoerência muito grande, né? A não ser que seja uma pessoa bipolar, ou seja, ali uma pessoa que está praticando uma espécie de estelionato jurídico, porque não existe base jurídica para culminar numa cassação de uma candidatura. E não sou eu só que estou dizendo isso. Você que está aqui no nosso portal já viu isso várias vezes, né? Já expliquei aqui o que a legislação eleitoral prevê para os casos que estavam sendo objeto de preocupação e o que aconteceu depois, o que pode acontecer. Especialistas descartam crime eleitoral em desfile que homenageou o Lula. Juristas afirmam que o desfile está fora do período eleitoral e não configura propaganda antecipada. Bom, já mostrei aqui para vocês, mas é importante ter outros canais falando isso também, né? E, enquanto isso, eu vou voltar aqui aos estelionatários,
Mas, assim, o Carluxo continua com essa bipolaridade, porque ele veio para as redes, logo depois de dizer que o pai estava moribundo, o pai estava morrendo de novo, né? O pai todo dia está morrendo. Que o pai está sendo monitorado agora, ele está sem informações, né? Sem palavras. Então, saiu em vários jornais, Carlos disse que Bolsonaro passou mal na cadeia, Bolsonaro passou mal, está em observação, diz Carlos, isso tudo depois do desfile, né? Assistiu o desfile, nossa, o bicho deve ter ficado com o metabolismo todo alterado, né? E aí o seguinte, começou a surgir nas redes sociais o fato, né? O fato não, a notícia que o pai tinha morrido. Pronto, aí o Carluxo veio para as redes dizer que o pai não morreu. Gente, é um negócio impressionante, né? Aí escreveu, o silêncio também comunica. É um filósofo, Carluxo, filósofo. Quando tentam omitir Jair Bolsonaro, não é por esquecimento, mas por incômodo. Aliás, ele não foi esquecido, não, Carluxo. Você assistiu o desfile da Acadêmicos de Niterói? O seu papai não foi esquecido, ele foi muito homenageado. Apagar nomes é uma forma antiga de reescrever a história, trocar fatos por narrativas mais confortáveis. Ele blá, 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 blá. Aí, no final, ele tranquiliza as pessoas. Quem tenta apagar no fundo admite que aquilo que foi vivido ainda importa. Jair Bolsonaro está vivo e não deixaremos ele morrer. Então, Carluxo, defina qual é a história. Bolsonaro está moribundo, está com soluço, está se escafedendo todo e está muito mal, ou ele está sendo cuidado por vocês e ele será mantido vivo e vocês não vão deixá-lo morrer? E o sistema penitenciário brasileiro não também deixará que ele morra, né? Então, defina logo o que passa na sua cabecinha aí. Aliás, muitas pessoas brincam, né? Que é um cabeção, né? Só para fazer aqui, já que estamos em período carnavalesco, também de fazer uma chacota também com essas criaturas que nos atormentaram tanto. Mas aí o Flávio, outro irmão, veio com essa aqui. Nossa ação contra crimes do PT na Sapucaí. Vem cá, o PT estava na Sapucaí. Quem do PT estava na Sapucaí? O PT tem uma escola de samba? É oficial isso aí? O PT na Sapucaí com dinheiro público será protocolado rapidamente no TSE. Vem cá, então vai mover uma ação contra quem, no final da história? Quem foi homenageado, então homenageado agora é objeto de ação, a escola seria responsabilizada, mas com a base jurídica, só na terra plana, né? Além dos ataques pessoais a Bolsonaro, eles atacaram o maior projeto de Deus na Terra, a família. Vamos vencer o mal com o bem. Aí ele coloca aqui a imagem, né, a imagem que ficou circulando muito rapidamente, que passou aqui uma ala com os participantes, né, da escola, as pessoas que estavam desfilando, com a fantasia aqui que eram latas, né, com neoconservadores em conserva. Mas aí serviu para se dizer que isso é um ataque religioso, que os religiosos evangélicos estão sendo atacados, e aí vai mover uma ação. Só que vai ficar aí no ridículo, né, Flávio? Porque, olha, não dá, né? E logo o senhor está sofrendo um processo agora de exibição de quem é o senhor, agora nas redes sociais. Chegou esse vídeo aqui, também vou compartilhar com vocês. Família de hipócritas. Flávio Bolsonaro se diz evangélico, mas está no carnaval bebendo e fumando vapor, né? Ou vapor, né? Isso aqui foi em 2022. O Flávio Bolsonaro fumando um trocinho lá, que ninguém sabe o que é, e bebendo outro trocinho, que ninguém sabe o que é, né? E o comentário de quem gravou a cena, que estava do outro lado da arquibancada, foi esse aqui. Olha quem está aqui em frente aonde eu estou na Sapucaí, galera. Flávio Rachadinha, defensor da moral e dos bons costumes, só para trouxa acreditar, porque gosta muito do vapira lá. Ó. Ninguém sabe que tem dentro esse vapir, né? Gosta muito. Aí curtindo o samba da Grande Rio. Se diz cristão. E fumando, bebendo. Mas está curtindo o samba da Grande Rio, Exu. Tranca a rua, Tiriri. Aí, de fato, era esse a escola que ele estava ali assistindo. Eu fui dar um confere nisso aí e foi verdade mesmo, né? Cadê aqui? Opa, passando um pouquinho para frente, já foi isso aqui. A história foi essa aqui, ó. Opa, vou puxar aqui para cima. Fala Majeté, 7 chaves de Exu. Entenda o enredo da Grande Rio, campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. Só, Flávio, só tem que explicar essas coisas aí, pelo menos para o seu público, né? O senhor tenta enganar. Agora, eles falam muito de família. Gente, nós do campo progressista, e nem só do campo progressista, as pessoas que têm decência, têm uma ética, têm princípio, ninguém levanta a família como sendo algo, uma ferramenta política.
fazendo o discurso que tem o monopólio de proteger família. Como é isso, proteger família? Gente, as famílias do mundo inteiro, desde o homem de Neandertal, elas têm as suas peculiaridades, elas têm divergências, porque as pessoas pensam e às vezes não comungam do mesmo tipo de ação, enfim. Isso em qualquer parte do planeta, em qualquer tipo de formação cultural, religiosa, tribal, enfim. As famílias têm as suas peculiaridades. Agora, o problema é quando vigaristas vêm para as redes, vêm para todos os cantos, dizer que eles defendem a nossa família, e quem não está com eles é contra a família, quer destruir família. Nós seríamos, então, destruidores de famílias. Eles são pessoas que têm um comportamento exemplar e que nós devemos seguir. Mas quando você coloca a lupa, é o seguinte, tem um divórcio muito grande, todos eles têm famílias, dessa forma como eles vendem, né, destruídas, famílias totalmente complicadas, para dizer o mínimo, famílias que têm violências, têm cisâneas, ações, separações, enfim, e família que tem até morte. No entanto, eles ficam vendendo esse peixe. Então a gente tem que desmascarar essas figuras todas, porque eles são muito pilantras, né? Vamos começar aqui com algumas dessas criaturas. Vamos começar aqui com a figura do próprio Jair Bolsonaro, que teve a primeira família. O que aconteceu? A família foi destruída. Quem foi responsável pela destruição da família? Foi o PT que destruiu? Foi ideologia de gênero? É o que eu falei agora mais cedo, lembra, gente? Os conservadores falam que é culpa do PT. Como assim do PT? Como assim do PT? Live tá bombando mesmo, né, gente? Tô assustado com os números. Foi os comunistas destruíram a primeira família de Bolsonaro? De quem foi a responsabilidade? Ter saído 3 figuras como os filhos do casal. E depois a segunda família de Bolsonaro. Quem destruiu a família? Foi o PT? Foram os comunistas? Foi o Chaves? Foi o Maduro? Quem é que foi que destruiu a família número 2? E a família número 3, que também já é um juntado de outras famílias. Gente, nós somos obrigados a fazer esse tipo de discurso para desmontar esse discurso bandido das pessoas. Porque aquilo que seria natural, as divergências familiares, algo que não deveria ser utilizado politicamente, é utilizado por esses vigaristas, que não tem moral alguma. De que famílias estão falando? Esse aqui, Gustavo Gaia, anuncia fim do casamento com a Etienne, cessando boatos. Enfim, eles preservam as famílias deles, as próprias. O defensor da família Magno Malta se separa mais uma vez. O motivo seria a traição dele. Pois é, pastor, né? Assim, com coisas rumorosas. De vez em quando ele aparece com alguma coisa assim inusitada, né? Esse aqui foi uma vez que um blindex de um hotel agrediu o Magno Malta, segundo ele disse, né? Porque você sabe que blindex, às vezes o blindex é ouvido temperado, mas às vezes o blindex é temperamental, né? Agride as pessoas, né? Enfim. A ação em que a ex-mulher acusa Lira de agressão é pública e foi arquivada pelo STF em 2015. Gente, o Arthur Lira também, outro homem de família, de Deus, enfim, é uma pessoa acusada de fazer violência contra a sua própria mulher. A mulher dele veio a público, ele calou essa mulher de todas as formas e acabou sendo protegido, infelizmente, pelo Supremo Tribunal Federal. É uma pessoa também que... como é que se sente alguém que viveu com ele, vê uma pessoa dizer que assim que defende a família, né? E tem mais, tá? Se a gente for puxando aqui, olha, a coisa vai, as capivaras vão crescendo. Justiça condena jornalistas por fala sobre filha de Carlos Bolsonaro. Isso porque aliás, Carlos Bolsonaro, que é capaz de mostrar as vísceras do pai, o pai de cueca, o pai com o popozão de fora, o pai colocando as coisas para fora, enfim, ele vai mostrando isso, o pai doente, o pai com sonda, e você nunca viu a foto dele com a companheira, nunca viu a foto dele com a filha, o filho, ninguém nem sabe. Que família é essa? Qual é a responsabilidade familiar dessa figura? Ah, ele manda dinheiro? É isso aí? Então, gente, muita calma nessa hora, né? Essa gente ficar enchendo a boca. Por que se levantou essa questão? Porque a mãe da criança era muito mais vista com o Bolsonaro do que com o Carlos Bolsonaro. Não tem registro. Se você procurar, você não vai ver registro do Carlos Bolsonaro com a mãe da criança. Bom, só para dar um pano de fundo aí, para que essas pessoas tivessem mais cuidado, né, quando falar que são defensores de família. Deputado expõe ex-presidente da bancada evangélica por traição conjugal e volta a fazer acusações contra parlamentar. Esse aqui é o senhor Silas Câmara, também um bolsonarista, também andava de avião com o Bolsonaro para cima e para baixo, recebia Bolsonaro em igreja para cima e para baixo. Também a esposa acusando ele de ladrão, acusando ele de todo tipo de banditismo. Vamos lá, isso aqui. Ex-esposa de Pazuello diz: o terror e os abusos que sofri desse homem são da base do horror. Enfim,
Também, gente, acusado de coisas cabeludas no tempo da pandemia, o que ele fez com a sua ex-mulher, com a filha. É o pano de fundo. Outro aqui. Em meio ao divórcio, Ciro Nogueira emprega modelo com salário de 11 mil no Senado. Separou também da esposa, também a separação ruidosa, e no gabinete dele apareceu a Miss Piauí, que seria o pivô dessa separação. Também outro homem de família. Justiça proíbe Zé Trovão de se aproximar de ex-noiva, que o acusa de agressão. Deputado nega. Mas a justiça manteve a cautela, né? E aí a gente vai, né? Ex de Valdemar sugere caso amoroso de Michele com o político do PL. Costa Neto perde recurso do STJ contra outra ex-mulher. Gente, tudo gente de família. O drama de Michele, avó traficante e mãe acusada de falsificação. Tudo família bacana, né? Então, essa gente tem que parar de usar a família. Essa será a nossa missão fundamental aqui nesse quesito, gente. Desmascarar esse discurso bandido, hipócrita desses vigaristas, para eles lavarem a boca quando eles falarem de família. Ou eles apresentem uma história familiar que possa, pelo menos, né, dizer, olha, esse aqui é o modelo da família que nós defendemos e vocês não defendem essas famílias, né? É muito banditismo e eu fico chateado com isso, revoltado com isso, por isso que eu fiz esse papo hoje com vocês, tá bom? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, mande seu comentário, até o nosso próximo encontro. Tchau. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!